Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Hoje estou aqui para trazer mais uma importante aula, né? Deixa eu arrumar isso. Uma importante aula sobre cartilha nacional do bullying, né? Para falar de cartilha Justiça nas Escolas do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, documento aí que está em alguns concursos, então a gente vai falar um pouquinho dele hoje, né? O bullying, combater o bullying é uma questão de justiça. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar esse terrível fenômeno social do Conselho Nacional de Justiça com apoio aí da FMU, né? Então, a gente vai falar, é um texto aqui chamado Bullying, né? A autora é Ana Beatriz Barbosa Silva, documento aí que foi feito aí na época lá pelo Conselho Nacional de Justiça no intuito de contribuir com essa discussão, né, do bullying aí, com umas imagens bem bacanas, umas fotos bem interessantes. Então vamos lá. Cartilha bullying professores e profissionais da escola. Primeira coisa que apresenta é o que é o bullying, né? Então, muita gente ainda tem uma visão errada do que é o bullying, né? Então, o bullying é um termo ainda pouco conhecido do grande público, de origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil, é utilizado para qualificar qual comportamentos agressivos no âmbito escolar praticados tanto por meninas quanto por meninos. Atos de violência, física ou não, ocorrem de forma intencional e repetitiva. Então, isso é importante, né? Os atos de violência física ou não, tá? Isso é importante, essa característica. E de forma intencional e repetitiva. Então, muita gente, o menino ofendeu o outro, é bullying. Não, isso é intencional, repetitivo, né? Aí sim, tá? Contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas. Tais comportamentos não apresentam modificações específicas ou justificáveis. Em última instância, significa dizer que, de forma natural, os mais fortes utilizam os mais frágeis como meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar as suas vítimas, né? Então, tivemos aí uma definição do que é o bullying. Isso pode cair no concurso, no seu concurso público, tá? Então, forma intencional e repetitiva, ele pode ser físico ou não, tá? E sempre com esse intuito de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar as suas vítimas. Quais são as formas de bullying? Normalmente existem mais meninos ou meninas que cometem bullying. Então, as formas de bullying são a verbal, isso aqui, né, é muito característico aí de provas, né? Quais são as formas de bullying? Verbal, insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, zoar, né, na linguagem, zoar. Física e material, bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences da vítima. Veja, é importante você estar atento a isso, porque pode cair isso no concurso, sim. Então, roubar, por exemplo, pode ser, sim, você vai lá, tira a canetinha, pega o objeto, né? Isso pode ser aí uma forma de bullying para aquela pessoa ficar chateada, né? Pegar, esconder coisas dela, né? Ou destruir os seus pertences psicológica e moral, humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar, difamar. E hoje tem que ter muito cuidado aí, né, principalmente com as redes sociais, ó. Mas excluir também é uma forma de bullying, né? Sexual, abusar, violentar, assediar, insinuar. Então, esse também hoje aí é uma característica do bullying e virtual ou o cyberbullying, que está caindo muito nos concursos.
Bullying realizado por meio de ferramentas tecnológicas, celulares, filmadoras, internet, redes sociais, né? Instagram, Facebook, então tem muita gente que cria grupos, né? Eles criam os grupos da fofoca e fica lá, coloca a foto da pessoa e fala mal dela. Isso acontece nas escolas, tá? Estudos revelam um pequeno predomínio dos meninos sobre as meninas. No entanto, por serem mais agressivos e utilizarem a força física, as atitudes dos meninos são mais visíveis, tá? Então é importante essa informação aqui, que também pode aparecer isso na prova. Então, os estudos mostram predomínio, né, dos meninos sobre as meninas, embora o bullying praticado pelas meninas vem crescendo, principalmente na internet, tá? Já as meninas costumam praticar bullying mais na base de intrigas, fofocas e isolamento das colegas. Podem, com isso, passar desapercebidas tanto na escola quanto no ambiente doméstico. Eu sei que essa frase aqui pode incomodar muita gente, né? Mas porque colocou fofoca como menina, mas na verdade isso é feito um estudo, né? E claro, a sociedade, a gente tem determinados comportamentos que, embora muitas vezes a gente não concorde, esses comportamentos estão na sociedade e eles ocorrem, né? Então, isso é feito com base no estudo. Significa que menino não faz fofoca, intriga? Também faz, né? Também faz. Mas essa é uma característica que foi identificada nos estudos, tá? Existe alguma forma de bullying que seja mais maléfica? O cyberbullying é pior do que o bullying tradicional? Uma das formas mais agressivas de bullying, que ganha cada vez mais espaço sem fronteiras, é o cyberbullying ou bullying virtual. Os ataques ocorrem por meio de ferramentas tecnológicas como celulares, filmadoras, máquinas fotográficas, internets e recursos, e-mails, sites de relacionamentos, vídeos. Além da propagação das difamações ser praticamente instantânea, o efeito do multiplicador de sofrimento das vítimas é imensurável. Inclusive, a gente já viu aí suicídios, né, provocados com motivador do cyberbullying, né? Então, inventam uma história da pessoa e ela se sente ali tão humilhada, difamada, que ela tira a própria vida, né? Infelizmente. O cyberbullying extrapola em muito os muros da escola, expõe a vítima ao escárnio público. Praticantes desse modo de perversidade também se valem do anonimato e, sem nenhum constrangimento, atinge a vítima da forma mais vil possível. Traumas e consequências advindos do bullying virtual são dramáticos, né? Porque ele é, como o próprio texto diz, né? Ele espalha e depois, para você tirar isso da internet, é uma luta, né? Porque ele vai sendo jogado para vários sites, viraliza, enfim, e aí para retirar é muito difícil. Então a pessoa vive sofrendo, às vezes é até identificada, né? A gente não tem noção, às vezes, do poder da internet. Eu tenho sentido isso porque o canal cresceu agora, né, de uma forma positiva, obviamente. Então, às vezes, as pessoas me encontram na rua, você é o Fabinácio, eu assisti sua aula, aonde eu trabalho, várias pessoas. Então, já aconteceu de gente me parar no shopping, na praia, no supermercado, na caminhada. Então, quando você tem muitas visualizações, as pessoas te identificam e conversam com você. Isso estou falando da parte positiva. Agora, imagine o negativo, você ser pego ali, ou uma situação que foi colocada na internet para te humilhar, para te expor, né? Então, é muito veloz e violento esse movimento, né? Qual critério adotado pelos agressores para escolher a vítima? Os bullies, né, os agressores, escolhem os alunos que estão em franca desigualdade de poder. Isso é importante. Seja por uma situação econômica,
situação de idade, de porte físico, ou até porque numericamente estão desfavoráveis. Além disso, as vítimas, de forma geral, já apresentam algo que destoa do grupo, perspectivas, nerds, muito magras, são de credo, raça, orientação sexual diferente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, você tem várias características, né? Pode ser magro, gordo, às vezes tem características físicas, né? O nariz maior e tal. E essas pessoas que às vezes têm uma característica muito marcante, elas são tiram sarro, né? Humilham, colocam apelidos, ou são as pessoas tímidas também, né? Este fato por si só já as torna pessoas com baixo autoestima, que não são aceitas ali pelo grupo e, portanto, são mais vulneráveis aos ofensores. Não há justificativas plausíveis para a escolha, mas certamente os alvos são aqueles que não conseguem fazer frente às agressões sofridas. E quais são as principais razões que levam os jovens a serem os agressores? É muito importante que os responsáveis pelos processos educacionais identifiquem com qual tipo de agressor estão lidando, uma vez que existem motivações diferenciadas. Olha aí outra pergunta boa para a prova, né? Muitos se comportam assim por uma nítida falta de limites em seus processos educacionais no contexto familiar. E a gente vê isso no dia a dia nas escolas, né? Eu fui diretor de escola durante muitos anos, fui professor, hoje sou supervisor de ensino. E às vezes eu vejo os pais chegam lá na escola gritando, botando o dedo na cara do diretor, do professor, de quem quer que esteja lá na frente da criança. Então, isso ela está um comportamento agressivo, às vezes para defender, a gente sabe, a pessoa fica nervosa, mas a gente está mostrando que a educação, ela se dá pelo processo de exemplo também. Então, eu estou mostrando para o meu filho que gritar, que xingar, que ser agressivo na forma verbal também é um modo de resolver as coisas. Então, ele vai entender aquilo. Né? Minha mãe faz, meu pai faz. Por que ele não vai fazer com um colega? Entendeu? Então, e falta de limite. Né? Hoje as pessoas parecem que estão com medo de dar não. A criança fica na internet a noite toda. Aí a mãe fala assim, não sei mais o que fazer. Dá vontade de falar assim, desliga a internet, né? Mas assim, as pessoas têm medo de dar um não, e aí, claro, sem limites, a criança faz qualquer coisa. E muitas vezes o pai ou a mãe tenta justificar aquela ação errada. Quantas vezes eu já não peguei corrigindo crianças, né, falando, e adolescentes que xingaram um amigo negro de macaco. Eu falava, isso é racismo, não pode. E a mãe falava, não, relativizar. Como relativizam na Espanha, na Argentina? Não, isso é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é racismo. E a gente tem uma lei, a gente tem aí vários instrumentos, e não basta a gente falar do racismo, a gente tem que ter práticas antirracistas. Isso é uma forma, né? Então, o bullying também está inserido nisso. 2. Outros carecem de um modelo de educação que seja capaz de associar a autorrealização com atitudes socialmente produtivas e solidárias. Tais agressores procuram nas ações egoístas e maldosas um meio de adquirir poder e status e reproduzem os modelos domésticos na sociedade. Né? Então, é um pouco do que eu falei, certo? Esse modelo de educação e a falta de solidariedade, né, de empatia, muitas vezes. Então, essas ações egoístas, meu filho, não sei o quê, as pessoas pensam só no mundinho, tem que pensar no coletivo. Né? Existem ainda aqueles que vivenciam dificuldades momentâneas, a separação traumática dos pais,
ausência de recursos financeiros, doenças na família, etc. Né? E aí gera uma agressividade ali, né? Então, isso também a escola precisa observar. E a violência praticada por esses jovens é um fato novo em seu modo de agir e, portanto, circunstancial. E, por fim, nos deparamos com a minoria dos opressores, porém a mais perversa. Trata-se de crianças ou adolescentes que apresentam a transgressão como base estrutural de suas personalidades. Falta-lhes o sentimento essencial para o exercício do altruísmo, a empatia. E esses, né, são às vezes muito cruéis, né? Fazem ali bullying com crianças com deficiência, negros, pessoas que têm uma outra opção sexual de uma maneira muito cruel, muito insensível, vamos dizer assim. E quais são os principais problemas que uma vítima de bullying pode enfrentar na escola e ao longo da vida? As consequências são as mais variadas possíveis e dependem muito de cada indivíduo, da sua estrutura, de predisposição genética, da forma e da intensidade das agressões. No entanto, todas as vítimas, sem exceção, sofrem com os ataques de bullying, em maior ou menor proporção. Muitas levarão marcas profundas provenientes das agressões para a vida adulta e necessitarão de apoio psiquiátrico ou psicológico para a superação do problema. Então, isso acontece e a pessoa carrega traumas, carrega ali várias coisas, né? Eu acho que eu lidei com bullying bem na minha infância, né? Mas algumas coisas me marcaram muito. Eu não era muito bom de esporte, né? E aí pessoas às vezes tiravam sarro quando errava. Isso eu durante muito tempo eu tive problema de autoestima, fui muito tímido, de falar, de ficar nervoso, de ser inseguro, né? Então, eu acho que eu superei muita coisa. Estou falando da minha experiência pessoal, tá? Os problemas mais comuns são desinteresse pela escola, problemas psicossomáticos, né? Eu acho que isso eu tive bastante, porque eu desenvolvi lá um problema de estômago muito grave na infância, levou até 2 vezes para UTI, enfim. E aí, quando eu consegui superar isso, eu fui tranquilo, consegui a vida tranquilo. Problemas comportamentais, psíquicos, como transtorno do pânico, depressão, anorexia. Hoje nós temos muitos adolescentes com transtorno do pânico, com depressão, com anorexia, com bulimia, fobia escolar, fobia social, ansiedade generalizada é o que aparece muito nas escolas hoje. Então, são comportamentos ali muitas vezes gerados pelo bullying. Nem todos, mas são gerados aí, podem ser gerados pelo bullying, entre outros. O bullying também pode agravar problemas pré-existentes devido ao tempo prolongado de estresse, né? A que a vítima é submetida. Em casos mais graves, pode-se observar quadros de esquizofrenia, homicídio e suicídio. Então, quando a gente fala que o bullying gera estresse, o estresse excessivo ele gera o desenvolvimento de doenças, né? Eu acabei de citar o meu exemplo para você lembrar na prova da questão psicossomática do estômago. Então, eu desenvolvi úlcera muito cedo, eu não tinha uma má alimentação, enfim, mas era fruto dessa questão do estresse, da baixa autoestima. Então, tudo isso ali somatizava no corpo. Né? O estresse, ele vai, isso a neurociência já provou, eliminando ali substâncias. Se você não souber controlar, ele desequilibra o seu organismo. Né? Existe o bom estresse, existe aquele estresse que te causa problemas, né? Então, o bom estresse é aquele que te movimenta, né? Que dá aquela ação, às vezes, para você fazer alguma coisa, agir, mas não esse estresse de preocupação, de angústia, né? Então, esse faz muito mal.
Como perceber quando uma criança ou adolescente estão sofrendo bullying? Qual o comportamento típico desses jovens? As informações sobre o comportamento das vítimas devem incluir os ambientes que elas frequentam. Nos casos de bullying, é fundamental que os pais profissionais da escola atentem especialmente para os seguintes sinais na escola. No recreio, encontram-se isoladas do grupo. Pode ser uma característica, tá? Nem sempre. Ou perto de alguns adultos que possam protegê-las. Na sala de aula, apresentam postura retraída, faltas frequentes às aulas, mostram-se comumente tristes, deprimidas ou aflitas. Nos jogos ou atividades em grupo, sempre são as últimas a ser escolhidas ou são excluídas. Eu era o último sempre a ser escolhido, né? Então, isso me dava uma angústia, né? Porque eu sempre era o último a ser escolhido no futebol. Então, ou até excluído mesmo do jogo. Eu adorava futebol. Aos poucos vão se desinteressando das atividades e tarefas escolares. E em casos mais dramáticos apresentam hematomas, arranhões, cortes, roupas danificadas ou rasgadas. Em casa, frequentemente se queixam de dores de cabeça, enjoo, dor de estômago, tonturas, vômitos, perda de apetite, insônia. Todos esses sintomas tendem a ser mais intensos no período que antecede o horário das vítimas entrarem na escola, né? Mudanças frequentes e intensas de estado de humor, com explosões repentinas de irritação ou raiva. Geralmente, elas não têm amigos ou, quando têm, são bem poucos. Existe uma escassez de telefonemas, e-mails, torpedos, né? Torpedo é antigo, né? Convite para festas, passeios ou viagem com grupo escolar. Passam a gastar mais dinheiro do que o habitual na cantina ou com a compra de objetos diversos, com o intuito de presentear os outros. Apresentam desculpas, inclusive doenças físicas, para faltar às aulas. Esse documento ele é de 2010, né? E ele não traz aí, assim, com tanta ênfase, a questão da criança se isolar na internet, né? Ficar muito ali na internet, amigos virtuais, enfim, é uma fuga também que acontece com as crianças. E aí elas vão se isolando cada vez mais, e aí isso pode gerar aí consequências muito sérias, né? E o contrário, o que se pode notar no comportamento de um praticante de bullying? Na escola, os bullies, agressores, pode ser uma questão dessa, né? Fazem brincadeiras de mau gosto, gozações, colocam apelidos pejorativos, difamam, ameaçam, constrangem e menosprezam alguns alunos, furtam ou roubam dinheiro, lanches e pertences de outros estudantes. Costumam ser populares na escola e estão sempre enturmados, né? A gente vê isso nos filmes, né, que falam de escola, aquele cara que faz o bullying, tem sempre aquele que sofre, o aluno novo, mas é claro que ali é uma caricatura, né, usada pelo cinema muitas vezes, mas isso realmente acontece. É aquele que é o cara, é o líder, que ele vai fazer a gozação, né, fazer a brincadeira de mau gosto, enfim, e eles procuram sempre humilhar ali aqueles mais frágeis, né, e que aí eles se divertem à custa do sofrimento alheio. No ambiente doméstico, mantém atitudes desafiadoras e agressivas em relação aos familiares. São arrogantes no agir, no falar e no vestir, demonstrando superioridade. E muitos pais e mães não observam isso. Crianças extremamente, adolescentes extremamente arrogantes, no jeito de falar, né? De se vestir, desrespeitando às vezes, muitas vezes o professor e a mãe, é aquela coisa que eu falei dos limites. Muitas vezes a mãe vai para a escola para brigar com o professor ou com a escola, tá? Não estou falando que sempre, os professores estão sempre certos e as mães estão sempre erradas, de forma nenhuma. Mas em muitos casos, né, a mãe não tem a paciência de ouvir o outro lado, porque uma história tem sempre duas visões, né? Então,
às vezes acaba ouvindo só do filho e toma tudo como verdade, e aí cria a criança, né, ela sabe, o adolescente, que ele, né, conta a história do jeito que ele quer contar. E ó, manipulam exatamente pessoas para se safar das confusões em que se envolveram. É a manipulação, exatamente o que eu acabei de falar. Costumam voltar da escola com objetos ou dinheiro que não possuíam. Muitos agressores mentem de forma convincente e negam as reclamações da escola, dos irmãos ou dos empregados domésticos, né? Olha só como isso é bem característico e você que trabalha em escola percebe muito isso. O fenômeno bullying começa em casa? Muitas vezes o fenômeno começa em casa. Entretanto, para que os filhos possam ser mais empáticos e possam agir com respeito ao próximo, é necessário primeiro a revisão do que ocorre dentro de casa. Eu costumo dizer que ninguém dá aquilo que não tem, né? O que não aprendeu. Então, por exemplo, como uma pessoa vai ser empática se ela não aprendeu isso? Como uma pessoa vai ser amorosa se ela não aprendeu o amor, né? Porque muita gente fala assim, o amor é um sentimento. O amor é aprendizado também. Se na minha casa eu abraço, eu beijo a minha filha, abraço ela, eu falo, filha, eu te amo. Ela vai desenvolver isso com as pessoas. Ela vai ser uma pessoa solidária, né? Eu tenho duas filhas e eu sempre falo para elas, né? E elas são muito respeitosas com todo mundo. Eu falo, não pode desrespeitar ninguém, não pode tirar sarro, né? Tem que brincar ali nos limites. Então, a gente vai criando um ambiente, procurando fazer com que elas criem um ambiente de acolhimento, de empatia, né? Os pais, muitas vezes, não questionam suas próprias condutas e valores, eximindo-se da responsabilidade de educadores. Educação é um conjunto, é a família, é a escola, são os valores que a gente pratica. Lembra dos exemplos que eu dei, as pessoas que entram gritando nas escolas, e muitas vezes a gente fala assim, mãe, pai, calma, vamos conversar, e a pessoa continua gritando. Então, é uma questão de educação, de respeito, de empatia. O exemplo dentro de casa é fundamental. O ensinamento de ética, solidariedade, altruísmo inicia-se ainda no berço e se estende para o âmbito escolar, onde as crianças e adolescentes passarão grande parte do seu tempo. Imagina só aquela casa que a pessoa acha um negócio na rua, um celular, tem lá a identificação da pessoa, ela fala, beleza, vamos pegar o celular, achado não é roubado. O que a criança vai aprender? E se ela achar alguma coisa na escola, ela vai utilizar essa mesma frase do pai ou da mãe. Então, precisa ter muito cuidado com isso. O bullying existe nas escolas públicas ou nas particulares? O bullying existe em todas as escolas. O grande diferencial entre elas é a postura que cada um tomará em frente aos casos de bullying. Por incrível que pareça, os estudos apontam para uma postura mais efetiva contra o bullying entre as escolas públicas. Olha que interessante isso. E por que será? Porque o pai da escola particular, a mãe, paga, né, a escola, e aí tem toda aquela história, né, de não perder aluno, de faz um bem bolado ali, tal, dá um jeito aqui. E o pai na particular, muitas vezes, isso não é uma regra, mas muitas vezes ele fala assim, é porque eu pago a escola, e eu pago vocês, e vocês deixam isso acontecer. Como se a escola, e a escola meio que recua, né? Então, nas escolas públicas, né, já existe aí uma orientação mais padronizada perante os casos, acionamento dos conselhos, das delegacias da criança e do adolescente, um trabalho mais efetivo, né? A direção, a orientação, a coordenação, chama o pai e a mãe, conversa, faz termo, né, registra, e na particular, às vezes dá uma passada de pano. Não estou falando que são todas, obviamente, mas em regra geral, a pública tem mais efetividade do que a particular.
tá? E justamente por causa disso, para não desagradar o pai, né? Imagina, a criança lá pronta todas. Aí se você ficar apertando muito, o pai tira da escola. Isso é um aluno a menos, uma matrícula a menos, uma mensalidade a menos. Então, tudo isso acaba trazendo aí uma característica para a escola particular. O aluno vítima de bullying normalmente conta aos pais e professores o que está acontecendo. As vítimas de bullying se tornam reféns do jogo de poder instituído pelos seus agressores. Raramente eles pedem ajuda às autoridades escolares aos pais. Agem assim, dominadas pela falsa crença de que essa postura é capaz de evitar possíveis retaliações dos agressores. E por acreditarem que, ao sofrerem sozinhos e calados, pouparão seus pais da decepção de ter um filho frágil, covarde e não popular na escola. Né? Então, aqui a autoestima, a criança fala assim, nossa, eu não sou nada, né? Não sou popular, sou um covarde. Então, tudo isso tem a ver com a autoestima. E qual o papel da escola para evitar o bullying escolar? A escola é corresponsável nos casos de bullying, pois é lá onde os comportamentos agressivos e transgressores se evidenciam ou se agravam na maioria das vezes. A direção da escola, como autoridade máxima da instituição, deve acionar os pais, os conselhos tutelares, os órgãos de proteção à criança e adolescente. Caso não o faça, poderá ser responsabilizada por omissão. Em situações que envolvam atos infracionais ou ilícitos, a escola também tem o dever de fazer ocorrência policial. Então, caso haja um ato infracional, o que o ECA diz? O que é adolescente? O que é criança? Né? É até 12 anos incompleto. A partir de 12 anos já é adolescente, já comete ato infracional. Então, aí ela tem o dever de fazer ocorrência policial. A gente sabe que na prática isso é muito complicado, mas é o que o manual do Conselho Nacional de Justiça recomenda. Né? E o Conselho Nacional de Justiça são os juízes, são as pessoas que trabalham no direito, né? ou julgam casos, enfim. Então, é um documento que traz essa fala muito forte, por isso eu estou enfatizando aqui, porque pode aparecer isso no concurso. Ah, será que a escola? De acordo com o documento, sim. Dessa forma, os fatos podem ser devidamente apurados pelas autoridades competentes e os culpados responsabilizados. Tais procedimentos evitam a impunidade e inibem o crescimento da violência e criminalidade infanto-juvenil. E, claro, o trabalho de prevenção é fundamental, né, de conscientização. Como é o bullying nas escolas brasileiras, em comparação a outras dos Estados Unidos ou da Europa? Alguma característica específica? Em linhas gerais, o bullying é um fenômeno universal e democrático, pois acontece em todas as partes do mundo onde existem relações humanas e onde a vida escolar faz parte do cotidiano dos jovens. Né? A gente vê isso nos filmes, como eu falei, no cinema, né? Os Estados Unidos gostam muito de fazer filme, escola, tendo os bullying lá, e depois o cara reverte a situação, né? Então, o que acontece? Derrubando os valentões lá da escola, o cinema americano é cheio dessas histórias, mas o bullying é um fenômeno universal e democrático no sentido que acontece em todo lugar. Não tem país rico, país pobre, país mais ou menos. Né? Eles é um fenômeno isso. Né? Alguns países, no entanto, apresentam características peculiares na manifestação desse fenômeno. Nos Estados Unidos, o bullying tende a apresentar-se de forma mais grave com casos de homicídios coletivos. Aqueles jovens que entram nas escolas armados e matam pessoas aleatoriamente, né? E isso se deve à infeliz facilidade que os jovens americanos possuem de terem armas, acesso às armas de fogo. E muita gente no Brasil defende que as pessoas tenham armas de fogo. Veja que o Conselho Nacional de Justiça está trazendo um alerta. Lá nos Estados Unidos tem problema de homicídios coletivos pela facilidade de acesso às armas. Né? Então,
é uma questão para se pensar, para se analisar. Nos países da Europa, o bullying tende a se manifestar na forma de segregação social e até xenofobia. Por isso que crescem os partidos que defendem que a Europa se feche, né? Que não deixe os imigrantes entrarem, os africanos, as pessoas que vêm do leste europeu, né? Ou as pessoas que vêm da parte do Oriente, né? Afegãos, os muçulmanos, enfim. É uma xenofobia, a aversão a estrangeiro, que cresce muito. Inclusive, Portugal está tendo um movimento agora grande que atinge os brasileiros, né? Atinge os brasileiros também. No Brasil, observam-se manifestações semelhantes aos demais países, mas com peculiaridades locais. O uso da violência com armas brancas ainda é maior que exercida com armas de fogo, uma vez que o acesso a elas ainda é restrito a ambientes sociais dominados pelo narcotráfico. A violência na forma de discriminação e segregação aparece mais em escolas particulares de alto poder aquisitivo, onde os descendentes nordestinos, ainda economicamente favorecidos, costumam sofrer discriminação em função de seus hábitos, sotaques ou expressões idiomáticas típicas. E nós vimos isso, gente. Esse texto foi escrito em 2010. Nós vimos isso nas eleições. Ah, porque tal região optou por o candidato X, aí a discriminação contra aquela região. E aqui está falando, os nordestinos. Então, muitas vezes, essa prática de discriminação, de preconceito, de racismo, ela está imbuída aí em discurso, e às vezes as pessoas não percebem. Não estou falando que se deva defender o político A, o B, o C. Estou falando de reflexões sobre comportamentos. Se é justo a gente discriminar pessoas pelas suas opções políticas, partidárias, ideológicas, aí caracterizar uma região por isso ou por aquilo, se achando que essa região é melhor, é maior do que o outro. Isso é que gera o bullying. Eu pensar que eu sou melhor que o outro. Eu sou do Sudeste, o outro é do Nordeste, então eu sou melhor que ele. Essas questões é que levam a gerar o preconceito e o bullying. Por esses aspectos, é necessário sempre analisar de maneira individualizada todos os comportamentos de bullying, pois as suas formas diversas podem sinalizar com mais precisão as possíveis ações para a redução dessas variadas expressões de violência entre os estudantes. Qual a influência da sociedade atual nesse tipo de comportamento? O individualismo, cultura dos tempos modernos, propiciou essa prática, em que o ter é muito mais valorizado que o ser. Eu ter um iPhone, eu ter aquele tênis de marca, né? É mais valorizado do que o que você é como pessoa, com distorções absurdas de valores éticos. Vive-se em tempos velozes, com grandes mudanças em todas as esferas sociais. Nesse contexto, a educação, tanto do lar quanto da escola, se tornou rapidamente ultrapassada, confusa, sem parâmetros ou limites. Os pais passaram a ser permissivos em excesso e os filhos cada vez mais exigentes, mais egocêntricos. Eu quero, né? A história de passar a noite inteira na internet, e aí tem criança e adolescente, casos aí noticiados, que bateram nos pais, quebraram tudo em casa, né? Por quê? Porque eu quero, tem que ser meu, sabe? E aí o pai, a mãe faz um esforço danado, às vezes ganha um valor muito baixo de salário, vai lá, compra um iPhone para o filho, paga, se acaba de matar e de pagar, né? Enfim, e sacrifica, faz vários sacrifícios, como eu já vi pais muito carentes, muito pobres,
fazendo sacrifício para comprar um celular porque o filho quer, porque o filho tem que ter, né? Então, as crianças tendem a se comportar em sociedade de acordo com os modelos domésticos. Muitos deles não se preocupam com as regras sociais, não refletem a necessidade delas no convívio coletivo e nem sequer se preocupam com as consequências dos seus atos transgressores. Cabe à sociedade como um todo transmitir às novas gerações valores educacionais mais éticos e responsáveis. Afinal, são esses jovens que estão delineando o que a sociedade será daqui em diante. Então, isso foi escrito em 2010, hein? A gente precisa ter muita atenção. Que sociedade nós estamos construindo? Que valores nós estamos colocando nas nossas crianças e adolescentes? Auxiliá-los e conduzi-los na construção de uma sociedade mais justa e menos violenta é obrigação de todos. E aí, se eu tenho agido com violência, isso gera problemas, né? Então, vamos lá? Como os pais e professores podem ajudar as vítimas de bullying a superar o sofrimento? A identificação precoce do bullying pelos responsáveis, pais e professores, é de suma importância. As crianças normalmente não relatam o sofrimento vivenciado na escola por medo de represálias e vergonha. A observação dos pais sobre o comportamento dos filhos é fundamental, bem como o diálogo franco entre eles. Os pais não devem hesitar em buscar ajuda de profissionais da área de saúde mental para que seus filhos possam superar traumas e transtornos psíquicos. E aí tem um preconceito, né? Quando as pessoas vão procurar saúde mental, é porque está doida, porque está doida. Não é nada disso. Problemas de questões de saúde mental aumentam todos os dias, todos os dias. E buscar ajuda profissional não é vergonha. Não significa que a pessoa tenha que ter qualquer tipo de preconceito contra isso. É necessário. Outro aspecto do valor inestimável é a percepção do talento inato desses jovens. Os adultos devem sempre estimulá-los e procurar métodos eficazes para que essas habilidades possam resgatar sua autoestima, bem como construir sua identidade social na forma de uma cidadania plena. Tá? Então, é esse a essência desse documento. Espero ter passado aqui as principais ideias para que você possa, na hora da prova, lembrar dessas questões, né? Lembrar do que eu falei, das histórias. Eu sempre gosto de usar, às vezes a pessoa fala assim, você fala muito, né? Mas, gente, o que acontece aí, didaticamente falando? Quando a gente conta uma história, a nossa mente, o nosso cérebro, ele guarda aquilo de uma maneira melhor. Os exemplos pessoais, é do professor Fábio, ele falou aquilo. Você vai ter gatilhos mentais para acionar esse conhecimento que está lá na sua mente, né? Então, se a gente não trabalha dessa maneira, você talvez nem lembre do texto, do que foi falado. Agora, quando você se depara com a questão, olha lá aquele trecho que está nesse documento, você automaticamente lembra da história que eu contei, você lembra do texto, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.